Olá pessoal, bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de trabalho de conclusão de curso 1 do curso de especialização em gestão da inovação. Sou o professor João Francisco e estarei com vocês nessa aula de hoje para a gente discutir alguns usos e aplicações da inteligência artificial no contexto da elaboração de um TCC. A gente percebeu nos últimos anos que a inteligência artificial vem ganhando destaque do ponto de vista de facilitar inúmeras atividades no dia a dia de diferentes profissionais, e dentro do contexto de pesquisa científica não foi diferente. A gente tem alguma infinidade de utilidades em que a IA pode reduzir o nosso tempo e otimizar as nossas ações, principalmente quando a gente olha para a pesquisa científica. Portanto, a gente tem que verificar o quanto isso é importante, mas sem que a gente se esqueça que nós devemos utilizar essas ferramentas de IA com sabedoria, com preceitos éticos e também sempre fazendo a conferência dos dados encaminhados pelas inteligências, tendo em vista que essas ferramentas ainda possuem uma infinidade de imperfeições e muitas das vezes nos entregam resultados inexatos ou passíveis de questionamento. Porém, a gente vai ver na aula de hoje que é possível sim utilizar da maneira, vamos dizer assim, benigna as inteligências artificiais e otimizar o nosso tempo, fazendo com que o nosso TCC, que é o produto que nós temos que entregar nessa pós-graduação, seja escrito com alta qualidade e que a gente consiga utilizar das inúmeras ferramentas para isso. Bom, vamos lá então. O que a gente tem que entender é que nós temos inúmeras ferramentas de inteligência artificial generativa. O que isso quer dizer? São geradores de texto, em grande maioria. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente usa essas ferramentas de inteligência artificial generativa é que nós temos políticas de privacidade, implicações de segurança, implicações éticas associadas a essa tecnologia, e a gente precisa entender que, por mais que elas nos auxiliem e consigam dar para a gente um ganho de produtividade imenso, nós sempre precisamos analisar aquilo que a inteligência artificial nos entrega. Por mais que ela seja uma inteligência artificial cada vez mais robusta do ponto de vista da programação e cada vez mais repleta de funcionalidades. Então, fiquem atentos a isso. Por mais que você pode falar assim, professor, mas eu tenho assinatura de uma versão paga do ChatGPT, da Perplexity, entre outras ferramentas, e eu creio que a versão paga é melhor do que a versão gratuita e eu confio cegamente. O que eu posso dizer, baseado já nas pesquisas científicas e na minha experiência, é que, por mais que a gente tenha a versão paga e ela seja superior à versão gratuita, nós temos sempre que analisar aquilo que ela nos entrega e a versão final tem que ser aprovada por um ser humano. Então é sempre importante que a gente faça a conferência desse produto que a inteligência nos entrega, que a gente tenha um pé atrás e que a gente sempre entregue esse último produto sendo revisado por nós, seres humanos. Então é importante que a gente reflita sobre isso, gente. Tem muitos alunos que usam a ferramenta de maneira ruim para engabelar, né, atividades. Nós, professores, percebemos isso, até porque a gente sabe o estilo de escrita do aluno, a gente conhece o perfil do aluno, então, quando ele entrega um texto com linguagem rebuscada, sem erros de língua portuguesa, a gente sabe que houve ali um uso de ferramenta de inteligência artificial. O que não é errado, né? O aluno pode utilizar a ferramenta para fazer correções, para fazer traduções, por exemplo, mas é errado ele entregar um produto final escrito 100% por inteligência artificial. Isso daí ele está rompendo todas as questões éticas vinculadas à pesquisa científica e ele está entregando um produto que não foi feito por ele. Né? Então, assim, isso é muito grave. A gente já tem exemplos, por exemplo, de cassação de diploma por conta de plágio, de aluno respondendo processo criminal por conta disso, né? A Universidade Federal de Minas Gerais já cassou diploma por isso, Universidade de São Paulo, entre outras. A gente ainda não tem uma discussão aprofundada jurídica sobre
o plágio, ou melhor dizendo, o uso de produtos 100% entregues pela inteligência artificial. Creio que o Poder Judiciário e Legislativo não vão demorar a legislar sobre isso, a entregar jurisprudência, então a gente tem que ficar atento também com relação à entrega de textos que sejam feitos por IA. Ainda mais que essas ferramentas, né, estão pipocando, estão cada vez mais presentes e crescendo, e a gente percebe que o uso está sendo cada vez maior, e é uma coisa assim, do ponto de vista de uso em pesquisa científica recente. Então, de maneira geral, o que eu quero dizer é que nós temos que ter preocupação com a questão ética e, por conta disso, sempre conferir aquilo que a inteligência artificial está nos entregando. Sempre olhar, sempre ler e verificar se realmente tem sentido. Até porque existem inteligências que, quando elas não conseguem ou não sabem responder, elas inventam respostas. Então, se você for seguir por esse caminho, a chance de você cometer equívoco é muito grande com a invenção de respostas de certas ferramentas. Então, de maneira geral, o que eu coloco de dica para vocês é identificar, dentro da construção do TCC, onde as ferramentas de inteligência artificial vão ajudar vocês a melhorar esse texto sem comprometer a integridade do trabalho acadêmico em si. Então, a gente pode utilizar a ferramenta de inteligência artificial nesse contexto para que a gente possa automatizar as tarefas repetitivas ou de organização de dados, para que a gente consiga, já com esses dados organizados de maneira muito mais rápida a partir das ferramentas, a gente ter um tempo maior para fazer uma análise crítica e ter, né, tempo para executar o pensamento original. Então é fundamental que as ferramentas sejam utilizadas para que a gente economize tempo que será utilizado para que a gente possa fazer uma análise de dados muito mais aprofundada e robusta. Porque vejam bem, se eu uso a inteligência artificial para me ajudar na geração de gráficos, de infográficos, enfim, de tabelas, quadros, qualquer tipo de material de apresentação de dados, e eu vou ter um tempo economizado nisso, vai me sobrar tempo para que eu consiga me debruçar de maneira muito mais aprofundada nas análises críticas desses dados. Então percebam que a inteligência artificial ela nos ajuda nesse sentido de organização de dados a otimizar o nosso tempo. Então é muito importante que a gente faça isso. Eu já usei o ChatGPT, por exemplo, para me ajudar a construir linguagem de programação de R, já ajudei a construir ou melhorar gráfico, transformando em infográfico, gráfico, transformando em tabela, tabela em gráfico, mas sempre faço a conferência e com esse resultado eu consigo ter um tempo maior para me aprofundar na leitura desses dados e muito mais dentro da análise crítica. E aí, gente, é muito importante que vocês, se for utilizar, que vocês mantenham um registro e uma documentação, e aí vocês podem criar um bloco de notas, vocês podem criar um documento no Word que seja, escrevam tudo que vocês fizeram utilizando a inteligência artificial. Coloquem dentro desse documento todos os prompts que vocês utilizaram dentro das ferramentas de inteligência e os resultados obtidos. Porque tudo isso tem que estar constando na metodologia científica de vocês e de maneira expandida nos apêndices do trabalho. As revistas científicas estão se atualizando, estão pedindo, por exemplo, agora, declaração de uso ou não de inteligência artificial pelos autores. Então, as revistas de ponta já estão pedindo isso, e se o autor, por exemplo, utiliza, as revistas também estão exigindo que o autor encaminhe em documentos suplementares, né, no envio do artigo, os prompts que foram usados para utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Então, deixem tudo isso salvo. Eu estou participando de um projeto de pesquisa que nós estamos investigando os investimentos em ciência, tecnologia e inovação no estado de Minas Gerais, tá? Nos últimos 20 anos. E nós estamos utilizando algumas ferramentas de inteligência artificial para termos uma ajuda na leitura dos dados. Afinal de contas, são mais de 5.000 planilhas, tá, para fazer a leitura. E nesse contexto, as IAs estão sendo muito benéficas no nosso trabalho. Porém,
a gente tem salvado todos os prompts, todos os resultados, porque tudo isso vai estar constando nas metodologias dos artigos que nós iremos escrever, dos relatórios que nós iremos apresentar, né, depois de concluir a pesquisa. Porque a pesquisa científica ela tem o viés e tem que ter uma transparência e replicabilidade. Né? Quando a gente publica um artigo, os autores ou os outros pesquisadores que forem ler aquele artigo, eles querem entender se aquilo que a gente fez é replicável e se tudo que a gente colocou ali é transparente, está dentro do preceito ético. A ciência prevê isso. Então, vocês, se forem utilizar, vocês têm que contar com isso também. Colocar esses prompts, colocar de maneira detalhada na metodologia como que vocês usaram as ferramentas, quais ferramentas foram utilizadas e, no final, nos apêndices ou anexos, vocês inserirem todos esses prompts utilizados. Então, é importante que a gente seja transparente com o uso de inteligência artificial. Não é errado usar inteligência artificial. Errado é usar da maneira incorreta e, mais do que isso, não ser transparente no uso, mostrando como que isso foi feito. Então, se atentem a isso também, de guardar sempre os prompts usados para que seja inserido isso e descrito na metodologia de pesquisa. E aí, dentro dos inúmeros contextos de inteligência artificial, eu trago aqui algumas sugestões para vocês. É claro que existem outros usos. O livro que eu deixei disponível para vocês aqui na nossa disciplina, dos professores Limonge, Rafael Sampaio, né? Ele é um guia de uso de inteligência artificial em estudos científicos. Então ele mostra para a gente ali inúmeras possibilidades, inúmeras sugestões de ferramentas. Aconselho que vocês façam a leitura, verifiquem esse livro, porque a gente tem ali inúmeras aplicações que podem ser feitas para otimizar o trabalho científico. Porém, os usos mais indicados é a correção de língua portuguesa, né? Muitas vezes o aluno, quando ele está escrevendo o TCC, ele vai ter uma dificuldade de, às vezes, um uso de vírgula, ou um período que ficou muito extenso, ou um parágrafo muito grande, às vezes um erro de concordância. O chat GPT ele pode fazer essa correção indicando para você aquilo que você errou, para que você melhore a escrita daquele trecho. Então, esse é um uso fantástico que pode nos dar um ganho de produtividade muito grande. Uma outra possibilidade é a gente pegar alguns dados, inserir na plataforma de inteligência artificial e pedir para que a plataforma transforme esses dados em infográficos, gráficos, tabela, quadro, entre outras, nuvem de palavras. Mas quando a gente está trabalhando com dados, mais do que isso, gente, faça uma conferência, tá? Não adianta você simplesmente colocar lá a tabela, pedir que ele transforme em infográfico, ele vai transformar e você simplesmente copia e cola no seu texto sem fazer a checagem. Tem que fazer a checagem para verificar se foi feito da maneira correta. Agora, um outro uso que a gente pode estar se debruçando é a pesquisa de trabalhos, né? E aí as ferramentas Perplexity, Copilot, Gemini do Google, por exemplo, são muito boas para isso. Para escrever o abstract ou o resumo, o Perplexity e o ChatGPT, assim como para tradução também para a língua inglesa, e para também fazer para vocês o auxílio, né, em programação para análise de dados, tanto o ChatGPT e o DeepSeek ajudam vocês nesse sentido. Porque muitas das vezes você vai precisar fazer a leitura de um dado que está numa planilha de Excel, por exemplo, e você precisa jogar no software R ou em Python, qualquer outra linguagem, para transformar isso em gráfico, em qualquer coisa do tipo, fazer uma correlação, uma regressão logística, e aí você tem dificuldade de escrever o código para programar isso, o ChatGPT e a Perplexity também podem te ajudar, e o DeepSeek também, tá? Basta que você informe ao chat aquilo que você quer fazer e ele vai jogar o código para você em R para que você programe isso dentro do software R. Então é importante também a gente saber usar. Uma outra questão que a gente pode usar muito é se vocês fizerem, por exemplo, entrevistas, e aí dentro dessa entrevista você faz a gravação, depois você precisa fazer a transcrição desse trecho. A gente tem uma ferramenta muito legal que chama Transcriptor, que ela faz a transcrição automática de entrevista, mas é importante que a gente tenha o preceito ético dentro dessa fase e que a gente nunca inclua o indivíduo, a identificação do indivíduo que está sendo entrevistado, tá? Então, se você for subir o áudio para Transcriptor, para fazer essa transcrição automática, não identifique quem fez, tá? Quem é o cara que está sendo entrevistado, por exemplo. Coloque simplesmente o áudio com as respostas.
para que a gente possa prezar pelos preceitos éticos. Uma outra questão é a tradução, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial são muito boas nisso. Antigamente a gente usava muito o Google Tradutor, né? O Google Tradutor no começo ele era muito ruim, ele foi melhorando com o passar do tempo. Hoje ele é uma ferramenta boa de tradução, mas as ferramentas de IA generativa também conseguem fazer as traduções em boa qualidade. De maneira geral, gente, vocês têm que entender que a inteligência artificial não faz nada sozinha. Você tem que dialogar com ela, você tem que conversar. Não é simplesmente você apertar um botão, esperar um resultado e achar que esse resultado vai ser entregue para você na melhor qualidade que existe. Então, faça dentro da conversa com a inteligência artificial um diálogo, mostrando de fato aquilo que você deseja que ela opere para você. Utilize do seu processo criativo, mas lembre-se que dentro desse contexto nem tudo é inteligência artificial. Ela não vai fazer um TCC para a gente nota 10, melhor possível de todos, mas ela vai nos ajudar a entregar um bom TCC, ela vai nos ajudar a corrigir erros, ela vai nos ajudar a apresentar de maneira mais profissional os dados, ela vai nos ajudar a fazer traduções, entre outras atividades. E ela nunca vai substituir, pelo menos não num futuro curto, né, num prazo curto, o ser humano, mas ela vai facilitar algumas etapas para a gente enquanto pesquisadores. Por isso eu sugiro para vocês que vocês tirem proveito do melhor que ela pode entregar. E tirem também proveito da melhor inteligência humana que vocês têm, da criatividade que vocês têm, da habilidade de escrita, da habilidade de análise de dados. E é importante que a gente faça essa conexão de máquina com o ser humano, para que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade e utilizando as boas práticas de ferramentas de inteligência artificial. Dentro desse contexto, pessoal, eu tenho aqui um quadro que vai mostrar para a gente, ele foi extraído do livro, que eu já indiquei para vocês a leitura, e esse quadro, ele é bem contemporâneo, ele foi publicado e compilado em 2024, de uma gama de autores que trazem para a gente algumas recomendações de uso da inteligência artificial. Então, a primeira delas é fundamental e eu falei para vocês aqui desde o início, que é não confiar na inteligência artificial para criar tudo. E é importante que a gente converse com ela, debata ideias relevantes para as próprias experiências, para que a gente tenha cada vez mais uma interação que consiga nos entregar boas respostas. Use a inteligência artificial para sugerir revisão à medida que você for elaborando. Pô, tá construindo o rascunho do TCC? Copie e cola ele na inteligência artificial e pede melhorias, pede sugestões, pede revisões, pede melhoria na escrita, pede para que o texto fique mais legível, menos truncado, que corrija a língua portuguesa. Isso é importante. E verifiquem, gente, com relação ao plágio, autenticidade. O trabalho tem que ser escrito por vocês. Então tem que ter cuidado nisso, tá? Na originalidade e na transparência. Utilizou, divulga que você usou. Coloca isso na sua metodologia de pesquisa. Coloca os prompts usados, mostra como você usou, por que você usou, quais ferramentas você usou. Porque é importante a gente ter, dentro do contexto científico, a transparência e a replicabilidade. E vocês têm que ter a maturidade de bater o olho no artigo que vocês forem construir e verificar em quais partes daquele artigo, resumo, introdução, palavras-chave, referencial teórico, metodologia, análise de dados, considerações finais que seja, em quais partes vocês devem considerar que compensa usar a inteligência artificial, que é recomendado usar e que não é. Às vezes já está bem escrito, não precisa de revisão nenhuma. Você vai copiar e colar e mandar para que a IA faça a revisão para você, pode ser que ela entregue ali algumas sugestões que não façam sentido. Então, muitas das vezes, vocês têm que ter a sabedoria de entender em qual parte do trabalho, de fato, você tem que usar essa ferramenta. Não são todas as partes que são aplicáveis às ferramentas de IA. Bom, é importante, ao final do TCC, para aqueles alunos que utilizarem então a inteligência artificial, que além de apresentarem os prompts utilizados nos anexos,
também façam uma declaração do uso de inteligência artificial generativa e anexem ao trabalho. Aqui eu trago um exemplo para vocês de uma declaração simples que os autores usaram nesse livro que eu indiquei para vocês e sugiro que vocês incluam essa declaração também no contexto de vocês, caso vocês usem inteligência artificial. É muito importante isso porque prevê a transparência, a ética e a replicabilidade científica. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso e, à medida que a tecnologia avança e a ciência também, a gente se adequa ao uso dessas ferramentas, trazendo essa declaração que deve ser anexada por vocês no trabalho de vocês. Gente, essa é a referência principal, já deixei lá disponível para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Sigo à disposição, desejo a todos um ótimo estudo, um bom trabalho no TCC e até a próxima.